A paz você que está aí na internet, seja bem-vindo. Estamos aqui mais uma noite para adorar o nosso Deus. Amém? Abra sua Bíblia em Colossenses 3. Colossenses 3. Depois de Filipenses, Colossenses, no Novo Testamento. O tema de hoje, eu fiquei na dúvida no nome, né? Mas foi o primeiro que Deus colocou em meu coração, então que seja esse, né? Que é, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Mas aí eu faço uma pergunta, será? Porque é um versículo tão bonito, né? Um versículo onde nós falamos isso falamos por diversas vezes, né? É um versículo que nós gravamos sempre. E aí eu estava pensando com relação à palavra, e essa palavra tem a ver com obediência, tem a ver com sabedoria, tem a ver com viver a palavra. E quando eu comecei a pensar sobre esse tema, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, eu fui lá em Colossenses 3. E esse livro de Colossenses, ele foi escrito pelo apóstolo Paulo, no momento em que o apóstolo Paulo estava preso em Roma, né? E chegou a notícia para ele de que as pessoas, os irmãos, os fiéis de Colossos, eles estavam se achando melhor que os outros, porque eles eram cristãos. E aí, o apóstolo Paulo escreveu essa carta para os nossos irmãos, e que serve totalmente para nós, né? Porque quando nós aceitamos Jesus, quando nós conhecemos a Cristo, e quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós levantamos a nossa mão, fazemos a oração, confessamos Ele como nosso Salvador, nós temos a tendência de vir ao culto, de estarmos sentados, vir ao culto, e nós achamos que servir Deus é isso. Que servir a Deus é eu vir à igreja de domingo, preste atenção, porque a igreja está mais cheia, de quinta-feira, né, tem muitos que realmente não podem vir, por causa do trabalho, outros chegam correndo, né, Marcela? Cheguei correndo, mas cheguei, né? Tem muitos que poderiam estar, não estão, deixa só para cultuar de domingo, mas amém, o Senhor sabe, não sou eu que vou julgar. Porém, nós achamos que isso é o suficiente, a forma de nós servirmos a Deus. Estarmos aqui, sentadinhos, ouvindo a palavra. Só que nós vamos aprender nesta noite que servir a Deus, que falar essa frase, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, vai muito além. Vai muito além. Em 2 Coríntios 5, você põe lá para mim, por favor, já está lá? 2 Coríntios 5,17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, nova criação ou nova criatura é. As coisas antigas, as coisas velhas já se passaram, né? E eis que surgiram novas coisas. E eis que tudo se fez novo em algumas versões. E a gente grava alguns versículos e a gente sai falando aquilo, né? Aquele versículo como a mais pura verdade. E de repente até é. Mas por quê? Por falta de conhecimento. Porque a palavra do Senhor nos diz que meu povo perece por não conhecer as Escrituras, por falta de conhecimento. E nós achamos que estamos servindo a Deus. Assim como aqueles fiéis de Colossos achavam que estavam servindo a Deus.
Mas aí o apóstolo Paulo vem e ele começa a mostrar o que é servir a Deus. Claro que ele escreve isso inspirado pelo Espírito Santo. E ele começa a nos mostrar o que é servir a Deus. Ou então nós falamos o que está em Gálatas 2:20, coloca para mim, por favor, que diz: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Que é a mais pura verdade. Ele se entregou, ele nos amou e se entregou por cada um de nós, para que nós pudéssemos recebê-lo como Salvador, para que nós pudéssemos tê-lo como Salvador, e para que nós tivéssemos direito a estar com ele na vida eterna. Mas aí, a transformação, nós achamos que eu estou em Cristo, nova criatura eu sou, né? O homem velho já morreu. Será que já morreu? Ou será que nós temos que matar ele todo dia? Quando nós levantamos da nossa cama. Todo dia nós temos que matar o velho homem. Nós temos que dar lugar e nos preocuparmos com o que Cristo espera de nós. Então vamos lá em Colossenses 3:1. Diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está, assentado à direita de Deus. O 2. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. E o 3. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Põe lá de novo 2, por favor. Mari. Diz assim: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Será que a gente consegue? Ou eu levanto assim já: não, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que ir lá fazer aquilo, porque à tarde já está programada a minha agenda, porque eu tenho que trabalhar, porque depois eu vou para a faculdade, porque eu tenho trabalho, porque eu tenho... Ou eu levanto: Senhor Jesus, obrigado por mais esse dia. Vai na minha frente, que meu dia seja entregue a Ti. Como é que é o nosso dia? Será que a gente começa já a pensar nas coisas do alto? Quando nós somos nova criatura, nós nos preocupamos com as coisas do alto. Não significa que eu não tenha que me preocupar com as coisas da terra, não é isso. Mas a Bíblia também diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, antes de mais nada, entregue o seu dia para Ele. Fala: Jesus, vai na minha frente. Tudo que eu precisar resolver, que o Senhor me dê sabedoria. Tira todos os perturbados da minha vida, da minha frente. Ou o Senhor fala: não, eu vou colocar o perturbado lá do teu lado para você falar do meu amor para ele. Imagine se Ele tira. Como é que a gente vai anunciar o amor de Cristo? Ele não vai tirar os perturbados da nossa vida, não. Ele vai deixar lá. Que é para a gente falar do amor de Deus. Que é para a gente mostrar com as nossas atitudes o que é ser um novo homem ou uma nova mulher. Amém? E aí nós continuamos. No 4, põe o 4 por favor. Diz assim: quando Cristo, que é a sua vida, for manifesta, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Então, quando nós conseguimos procurar primeiro as coisas do alto, saber que as circunstâncias da vida
são muitas permissões de Deus para que a gente fale do amor dele para as pessoas, ou para que a gente haja de acordo com o que Deus espera de nós. A glória dele é manifesta sobre as nossas vidas. E nós estamos mostrando para as pessoas o amor de Cristo. Vai no 5, por favor. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Ai, meu Deus, o que são as nossas naturezas terrenas? Põe lá, olha lá. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Então, quando nós pensamos nas coisas do alto, e nós podemos falar que eu não vivo eu, mas Cristo vive em mim, eu tenho que começar a pensar nas minhas atitudes, se eu estou agradando ou não ao meu Deus. É fácil? Não. É muito difícil. Porque a nossa natureza humana, a nossa carne, ela grita pelos nossos desejos, né? De estar bem, de sermos melhores, né, do que o outro muitas vezes, de estar numa ascensão, de estar no momento onde eu posso falar, né? Olha, aquilo me dá orgulho. Você tem que lutar por tudo isso, por estar bem, por ter um bom trabalho, por estar numa ótima faculdade. Você tem que lutar por isso. Mas nós não podemos esquecer as coisas do alto. Porque quem te dá tudo isso é o teu Pai que está lá no céu. Se Ele fechar a porta, lá vai o nosso emprego. Se Ele fechar a porta, lá vai a nossa saúde. Se Ele fechar a porta, muitas coisas vêm para nos afrontar. Então nós temos que entender que nós estamos aqui vivendo porque o Senhor nos deu a oportunidade de vivermos. Porque o Senhor nos deu a chance de conhecermos e de falarmos do amor dEle. Tudo na nossa vida tem um propósito. Nada acontece sem que Deus permita sobre as nossas vidas que estamos em Cristo. Só que quando nós deixamos a nossa carne falar mais alto, e nós somos ignorantes, nós machucamos as pessoas, ou quando nós não somos humildes suficientes para entender que todos nós somos iguais, como seres humanos, e todos devem ter respeito um pelos outros. Quando nós esquecemos isso, o Senhor, Ele olha para nós e muitas vezes Ele fala: ei, cadê as coisas do alto? Você vive enchendo a boca de falar: meu velho homem morreu, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Mas e aí? E as tuas atitudes estão mostrando isso? Próximo, o 6. E é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Deus é amor, né? Mas olha o que diz a palavra: Ele também se ira contra nós quando nós estamos na desobediência. Porque quando nós estamos em Cristo, para nós tomarmos atitude, seja ela qual for, nós precisamos buscar de Deus, para ver se isso é a vontade de Deus. Porque senão, irmãos, nós só fazemos besteira. Vou mudar de emprego, eu quero, mas o Senhor quer. Se foi Ele que abriu essa porta para você, Ele quer que você saia de lá? Porque algum propósito Ele tem. Então não faça
sem perguntar a Deus. Eu quero mudar de país, quero mudar de estado. Eu não aguento mais aqui, quero mudar. É da vontade de Deus que você mude? Ou a gente sai atropelando, fazendo as coisas de tal forma, depois que eu fiz, eu vou perguntar, mas Deus, era para eu fazer? Ou então dá tudo errado. Aí eu falo, Deus não está olhando para mim. O pastor vive contando, né, os causos que ele tem, os testemunhos que ele tem, de pessoas que vêm, pedem oração para o pastor. Pastor, eu preciso fazer isso. Ora para ver se é da vontade de Deus. Aí Deus fala para o pastor, não é para fazer. Entendeu? Entendi. Aí encontra abençoado. E aí? Eu fiz, pastor. E aí? Deu tudo errado. Usa o homem de Deus, faz o homem de Deus perder tempo, para depois fazer tudo ao contrário. E depois, Deus não está olhando para mim. Aí, uma coisa que nós somos, né, peritos em fazer, se dar uma de coitadinho. Porque ninguém me ama, ninguém me quer. Deus não olha para mim. Mas, e você? Está olhando para Deus? Vamos lá no próximo, o 7. As quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas. Ou seja, aquelas coisas que nós vimos, nós podíamos praticar antes de nós conhecermos a palavra, antes de nós nos entregarmos a Jesus. Hoje, o Senhor, é óbvio, né, que nós somos falhos, somos pecadores, nunca vamos ser santos, né, o suficiente, porque o dia que nós formos, o Senhor nos recolhe para não pecarmos mais. Mas nós temos que procurar, tentar errar o mínimo possível. O mínimo. Para isso ele começa, buscai as coisas que é do alto. No próximo, mas agora, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Ele está pedindo para nós abandonarmos essas coisas. Mas para nós abandonarmos a fofoca, eu vi, eu não sei se foi no Instagram, né, que diz assim, essas postagens que o pessoal coloca, amiga, o que é amiga é o seguinte, eu venho com uma fofoca, ela volta com 3. Essa é que é a amiga verdadeira. Então, olha como é difícil. Então, olha o que Deus pede para nós abandonarmos tudo isso, para que a gente possa falar: Senhor, eu estou tentando ser uma nova criatura. Amém? O próximo. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Enquanto a gente não consegue abandonar essas práticas, nós ainda estamos no velho homem. Por isso que eu falei, nós temos que matar o velho homem diariamente. Quando você é fechado no trânsito e você tem vontade de mandar o abençoado, né, ir para o céu. Quando alguém vem lá no seu trabalho com alguma situação e você tem vontade de mandar o abençoado também ir para o céu. Nós temos que contar até 10, literalmente. Fala: Senhor, bota calma aqui, porque senão eu vou fazer uma besteira. E aí a gente vê aquelas postagens: Senhor, não me dá força não, porque se me der eu mato. Né? Então as práticas do velho homem a gente tem que procurar ir abandonando. Não é fácil, irmãos, não estou dizendo que é,
A começar em mim, tá? Porque tem dias que a gente não se suporta, né? Que fala assim, tô com raiva de mim mesmo hoje. Porque não é fácil. A nossa vida não é fácil. O mundo não é fácil. Mas uma vez que nós conhecemos a palavra, nós temos que tentar praticá-la ela ao máximo, para que nós possamos, né, não receber de Deus a ira. O próximo. E se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. E quando nós somos revestidos do novo, o que é do novo? Da nova postura. Que nós deixamos o velho homem e começamos a nos preocupar, pelo menos, com as coisas que vêm do alto. O Senhor, Ele fala que nós nos tornamos mais próximos à imagem do nosso Criador, que é quem? Quem que é nosso Criador? O nosso Salvador, Jesus. Deus nos criou, mas Jesus hoje tem o direito sobre nós. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. Isso significa que para a salvação não há acepção de pessoas. A Bíblia diz que todo aquele que o aceitar, aquele que o aceitar. Põe João, eu não pedi, mas põe João 1,12, por favor. Todo aquele que o aceitar e o receber, deu o direito de serem feitos filhos de Deus. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, para a acepção de pessoas, Deus não faz para a salvação, porque pode ser grego, pode ser judeu, pode ser branco, pode ser preto, pode ser o que for. O Senhor o recebe a todo aquele que o receber como Salvador. Mas nós temos que recebê-lo como nosso Salvador. Nós temos que o aceitar como nosso Salvador. Irmãos, às vezes sabe o que eu fico pensando às vezes? Deixa eu tomar uma aguinha. Que nós, como seres humanos, ficamos tão tristes quando nós ajudamos alguém e essa pessoa não reconhece a ingratidão. Eu fico pensando em Jesus, que sofreu o que nenhum outro ser humano sofreu ali naquela cruz, pelos nossos pecados, para nos salvar, para nos dar o direito de entrarmos na vida eterna. E as pessoas não reconhecerem o sacrifício dele. Eu falo, as pessoas estão um pouco se lixando, as pessoas estão um pouco, sabe, elas não querem nem saber falar, ouvir. Imagina, isso é a história da carochinha, história que inventaram. A ingratidão dói no seu coração, a ingratidão? Dói. Não adianta falar que dói. Para uns dói mais, para outros dói menos, mas dói a ingratidão. Alguns superam mais rápido, outros demoram mais para superar, mas a ingratidão dói. Imagina Cristo olhando lá para esse povo aqui, lá embaixo, lá no céu, e o povo
pouco se importando com o que ele sofreu por mim e por você. Só sendo Deus mesmo, viu? Só. Porque se fôssemos nós, eu tinha mandado matar metade da terra, mandado fogo do céu. Só ele, com a longanimidade dele, né, evangelista Rosana? Longanimidade dele, que nós ainda estamos aqui. Que ele ainda está pedindo para o Pai: não, Pai, espera mais um pouquinho. Ainda tem muita gente para ser alcançada. Muita gente para ser alcançada. Só pela longanimidade dele, pelo amor dele, porque outro, jamais. Não é à toa que ele é Deus, né? Não é à toa que ele está à direita do Pai. Contudo, volta lá. Colossenses, qual eu parei? No 11, né? Versículo 11, 3:11, agora 3:12. Estamos acabando. Estamos no horário. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Ai, como é difícil, né? Não é fácil, irmãos, não é. A conversão, quando nós aceitamos a Jesus e nós falamos: Senhor, eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim, nós temos que ir mudando, mas nós temos que vigiar para que a gente possa ir mudando, dia a dia. Não é, né, na velocidade da luz, não é, mas é dia a dia. Nós temos que ir mudando. Nós temos que reconhecer as nossas fraquezas e falar: Senhor, a minha fraqueza é essa, ou essas, né? Porque a gente não tem uma fraqueza só, temos várias. As nossas fraquezas são essas. Me ajuda, Deus, eu quero mudar. Só que, para você mudar, você vai ter que fazer o teu esforço. Você vai ter que dar os teus pulos. Porque Jesus, Ele vai te ajudar, mas vai partir de você. Porque os pratos vêm dia a dia. O inimigo das nossas almas manda o prato para nós dia a dia. Só que você só come se você quiser. Você tem o domínio sobre a sua carne e sobre a sua vida para falar não. Então você é responsável por todos os teus atos. Próximo. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Perdão. Perdoa. 7 vezes? O que a Bíblia diz? 77. 70 vezes 7, ó. Exatamente. 70 vezes 7. A Bíblia diz que nós temos que perdoar. Então faz as continhas aí. É dia a dia, por dia, tá? Não é o por ano, não, é por dia. Você quer ser perdoado por Deus? Você tem falha? Você tem fraqueza? Eu tenho. Você tem fraquezas que precisam mudar? E que às vezes afetam outras pessoas? Nós temos, todos nós temos. Você quer ser perdoado por Deus? Perdoe. 70 vezes 7. Por dia. Por minuto. O próximo. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito.
Reveste-se do amor, revestir, vestir de novo, se cobrir. Tenha compaixão. A mesma compaixão que você quer para você, você tem que ter para com os outros. Compaixão, amor. Você quer que você seja perdoado? Perdoe. E vamos lá direto no 17, por favor. Tudo que fizerem, seja em palavras ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Tudo que nós formos fazer, façam, seja em palavras ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus. Então, antes de tomar qualquer atitude, fala: se fosse eu naquele lugar, ou será que se fosse Jesus, faria a vontade que eu estou de fazer agora? Ou o Senhor teria compaixão? Então, tudo que nós fizermos, faça em nome do Senhor Jesus. Porque só assim nós vamos poder falar: Senhor, eu sou falho sim, sou pecador, mas eu estou tentando mudar. Me ajuda, para que eu me torne uma nova mulher, para que eu me torne um novo homem, para que eu possa falar, Senhor, em teu nome, para que o Senhor possa ter orgulho das minhas ações e da pessoa que eu me tornei após conhecer o Senhor. Façam tudo em nome do Senhor Jesus, porque Ele vai honrar a tua dedicação. E Ele sabe, né? Ele nos conhece há tanto, que Ele sabe quando nós tentamos e escorregamos, mas Ele nos dá uma nova chance, porque Ele é longânimo, porque o amor que Ele tem, nenhum de nós temos, e Ele é longânimo, e Ele nos perdoa, mas reconheça, fala: Senhor, eu sou pecador, eu preciso do Senhor, me perdoa. Quando nós reconhecemos as nossas falhas, e Ele vê a intenção de mudar, a atitude, a intenção de tentar mudar, Ele reconhece. E Ele vai te fortalecendo, e Ele vai te fortalecendo, e Ele vai te fortalecendo. Até o ponto que você fala assim: Jesus, esse aqui eu consegui. Tenho outras falhas, mas essa aqui eu já consigo dominar. E a vida do crente é assim, para que nós possamos dar testemunhos de Jesus, e para que Ele tenha e olhe para nós como filhos eleitos e escolhidos. Amém? Aplauda, Senhor Jesus.